A nossa série é Meu Voto, escolhas que fazem a diferença. Que escolha que você tem feito na sua vida que tem feito a diferença na sua vida e na vida das pessoas? Às vezes a gente fica sempre esperando grandes coisas, mas eu penso muito nisso, irmãos. O meu voto, a minha decisão pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E se esses 30 adultos que estão aqui hoje tivessem tomado uma decisão firme pela vida de outros 30, a gente teria 60. E se cada criança também for chamada a tomar uma decisão para influenciar seus amiguinhos e desde já forem ensinadas nisso, a gente vai ter um Brasil diferente. A gente tem um povo que tem duas manias muito fortes. A gente sente isso. Nós somos um povo que adora o messianismo. A gente adora os salvadores da pátria. E a gente escolhe os nossos. É fulano, é o candidato tal que vai salvar o Brasil. E se não for ele, está tudo acabado. E a gente também tem a mania das teorias da conspiração, que são os outros candidatos que conspiram. Nenhuma nem outra precisa tomar a frente nas nossas expectativas, não devem tomar. A gente precisa saber que nenhum homem vai salvar o Brasil, embora a gente precisa exercer politicamente a nossa posição como cidadãos e pensar a política, e escolher e ajudar a conversar sobre. Desde que eu entenda que eu tenho decisões. Eu acho que esse candidato é o melhor. Mas eu entendo também, irmãos, que se o meu candidato não ganhar, os outros candidatos têm coisas boas e ruins. E talvez as coisas boas do outro candidato não sejam aquilo que eu apostaria para mudar o Brasil. Mas quem sabe eu não me surpreenda? Quem sabe Deus não use o outro candidato para mudar coisas que o meu candidato não mudaria. E de maneira indireta chegar onde eu quero chegar. É só para a gente começar a pensar em política, e esse mês, esse vai ser o tom. A gente precisa deixar de lado esse messianismo. Se não for o meu partido, se não for o meu político, nada dá certo. Dá sim. É claro que existem algumas expectativas desastrosas em relação a essa ideia política, aquele partido ou a esse candidato, mas no final a gente precisa lidar com a realidade, com hoje. E seja quem for que vá ganhar, a gente vai fazer o melhor. E ainda que pessoas pensem diferente de mim dentro da minha comunidade da fé, eu posso caminhar com essas pessoas para fazer o melhor, para viver o meu voto, o nosso voto como comunidade. Essa é a tônica. E o mais impressionante é perceber, e aí eu acho que é legal, a gente pegou o livro de Daniel justamente para pensar nisso. Daniel era um judeu vivendo num império que era impiedoso, que era idólatra, que tinha tudo para ser taxado como um ambiente demoníaco. Mas Daniel, ao invés de se retirar desse ambiente, falar, vocês que se deem mal, vocês que se explodam, vocês destruíram meu país e me tiraram de lá à força. Ele fala, não, eu vou me envolver. Eu vou aproveitar a oportunidade que Deus me deu e vou ser um líder. E ele e os seus amigos cresceram na política daquela nação e abençoaram muito aquela nação. Com suas ideias, com a sua sabedoria, com a palavra de Deus na vida deles. E essa é a nossa atitude. Não importa se a gente está no melhor ambiente ou nas melhores opções, e ainda que não seja a nossa opção, ainda assim Deus pode fazer milagres, se eu me dedicar a viver o melhor do Senhor. Bom, o texto de Daniel, capítulo 1, até o verso 21, não, até o verso 30, é muito longo. Então, eu vou pedir licença para não ler, e eu vou lendo enquanto a gente vai trabalhando o texto. Basicamente, acho que a gente já pode entrar na história e devagarinho a gente vai lendo alguns pedaços. A ideia hoje é falar sobre coerência. Será que eu tenho coerência na minha caminhada cristã? A história hoje
não tem Daniel no centro, ele nem aparece. A gente vai falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Crianças, vamos repetir comigo? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Entraram na fornalha e não sentiram medo. Isso aí, esse aí mesmo. O que aconteceu? O rei Nabucodonosor, esse é um nome legal para a gente repetir. Vamos lá, crianças. Nabucodonosor. 1, 2, 3 e... Não, 1, 2, 3 e... Legal. Nabucodonosor era um grande rei e a ideia é que ele tinha acabado de voltar de uma grande vitória. E aí ele tem a genial ideia de levantar uma grande estátua. A medida é dada em côvado, mas para a gente, côvado... Quem sabe o que é côvado? Curiosidades, Casa Verde. Côvado é a medida do cotovelo até a ponta do seu dedo. É mais ou menos meio metro. Claro que cada pessoa vai ter um braço. Naquela época era o que dava para ter como medida. Mas estima-se que essa estátua, só para você ter uma ideia, tinha 27 metros de altura e mais ou menos 2,70 metros a 3 metros de largura. Era um obelisco, né? Praticamente. Não era uma estátua, era algo muito fino e muito alto. E o rei Nabucodonosor, ele falou, olha, eu vou fazer essa estátua e eu quero que todas as nações, todas as lideranças, todos os povos participem da inauguração. E quando a gente der o toque da trombeta, da corneta, do pífaro, todo mundo vai se ajoelhar. O texto diz assim, vou ler, verso 1 ao 12. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, que eram seus líderes, né? Os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Foi uma grande festa. Imagina que ele inaugurou essa festa, essa estátua, com uma festa gigantesca. Imagina quantas pessoas de quantas nações estavam reunidas naquele lugar. Verso 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz. Então alguém foi lá para frente e começou a gritar: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, parou aqui, né? O que aconteceu? Eu imagino uma grande festa e de repente aquele som é entoado talvez por toda a cidade, por onde a pessoa estava, todo mundo parou e se ajoelhou. Devia ser um grande campo com muitas pessoas, mas não só um campo visível. Talvez em vários lugares essas pessoas estavam espalhadas e foram convidadas a se prostrar em direção daquela estátua muito alta. Pensa, porque a princípio a imagem que eu tinha era um campo aberto, uma imagem no meio e todo mundo se dobrando diante daquela imagem. Mas aquela imagem era muito alta, ao ponto de que talvez numa cidade, de vários pontos você pudesse ver. E aí as pessoas talvez não estivessem visíveis, mas ao som, por isso que
tantos instrumentos eram tocados ao mesmo tempo, todo mundo parava o que estava fazendo para se dobrar e se ajoelhar diante daquela imagem. O texto diz o seguinte, que no mesmo instante que o som tocou e que as pessoas se dobraram, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Pensa junto comigo. Esses homens tiveram que vir denunciar. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se fosse um grande campo aberto, todo mundo ajoelhando, ia ver as 3 cabecinhas em pé lá. O próprio rei ia olhar e falar, ó, chama essa galera aí. Mas parece que foi uma coisa tão grande, com tantas pessoas em tantos lugares, que esses caldeus tiveram que vir fazer a denúncia. E o que o rei fez? Ele simplesmente fica furioso. Diz o texto que quando o rei descobre que eles não adoraram a imagem, ele manda chamar aqueles homens. O verso 13 diz que Nabucodonosor ficou irado e furioso e mandou chamar os 3 jovens. E a palavra dele é simples, ele fala assim no verso 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? São 2 coisas diferentes. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Imagina, o rei furioso chama os 3 lá. Finge que você é um desses 3. Está diante do grande imperador sanguinário, que está acostumado a matar os povos e destruir países. E aí você é chamado diante dele e ele quicando de raiva. E ele já começa falando da tua fé. É verdade que você não adora os meus deuses? Claro que ele não falou com essa calma. Imagina 20 mil decibéis a mais no teu ouvido. Talvez gritando, ensandecido. Ele fala, olha, se preparem. Porque agora, vou dar mais uma chance, porque eu não vi. Esses homens falaram que vocês não se dobraram, mas eu quero ver com os meus olhos. A gente vai tocar a música e vocês vão ter que dançar conforme a música que eu tocar. Se vocês não se dobrarem, aí vocês vão para a fornalha de fogo e eu quero ver que Deus é esse que vai livrar vocês. O que você faria? Ajoelhar rapidinho, né? Ninguém está vendo, já está tudo bem, eu sou um dos líderes aqui na Babilônia, já deu ruim, ele já me arrancou lá do meu país, provavelmente me castrou, as coisas já deram ruim, eu achei que já estava tudo perdido, Deus me levantou, me favoreceu, eu tenho que estar no lugar que Deus me colocou, então eu vou lutar por isso. Eu vou dar o meu jeitinho, carioca, né? A gente sempre dá um jeitinho em tudo, a gente sempre consegue chegar onde a gente quer. O que eles respondem? Verso 15. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor. Não falou nem meu querido rei na frente, né? Senhor. Ó Nabucodonosor. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
Eu quero acreditar, as palavras não traduzem as emoções. Eu quero acreditar que eles falaram isso com todo respeito. Porque a gente, crente, marrento, acha que eles chegaram lá e encararam o rei, é isso mesmo, a gente não vai adorar nada, você fica aí com a tua imagem, eu vou ficar aqui, Deus vai me livrar, porque Deus é bom, Deus é... Eu imagino que não foi isso. Que eles falaram, olha, rei, a gente não precisa te responder, Deus pode fazer isso. Mas, ainda que ele não faça, a gente tem no nosso coração a firmeza de que essa é a nossa fé. Com todo respeito, a gente não vai se ajoelhar. A gente precisa entender que eles eram líderes, eles tinham uma posição de respeito, eles, de alguma maneira, estavam exercendo o dom de cuidar da Babilônia, de ser um instrumento de Deus para falar com aquele povo. Então, essa imagem de orgulho, de prepotência, não cabe aqui. Porque às vezes a gente cria imagens que não estão no texto. Eles não me parecem ser pessoas prepotentes, mas firmes. E a gente, como brasileiro, emocionalmente, a gente julga a firmeza como agressão. E não necessariamente. Porque a gente sempre... a gente não tem, culturalmente falando, a tendência de falar na cara, né? A gente sempre fala pelos lados, sempre comenta. Eles são diretos no que eles querem. Olha, rei, a gente não vai fazer isso. Deus é poderoso e pode fazer o que ele quiser. Mas essa é a mensagem. E aí, claro que, só para a gente ter uma ideia, Nabucodonosor, ele gostava de queimar pessoas. Em Jeremias, capítulo 29 e 22, está escrito lá que ele já tinha queimado 2 reis de Israel, que eram Zedequias e Acabe. Então, assim, para ele queimar mais um, menos um, já tinha queimado 2 reis, queimar 2 líderes que já estavam deportados, moleza. Que ele não era uma promessa vazia, não era uma ameaça que ele nunca tinha cumprido. Para ele era moleza fazer churrasco de gente. Já tinha a fornalha lá pronta. Provavelmente essa fornalha, o que falam aqui, era uma espécie de casa, né? Não um buraco, mas uma estrutura levantada só com a porta em que se queimavam os tijolos e eles tiveram essa brilhante ideia, já que vai queimar tijolo, vão queimar a gente também. Dá para aproveitar para as 2 coisas, 2 em 1, beleza. Como é que o rei aceita essa palavra? Verso 19 dá uma impressão do que está acontecendo ali. Diz assim, então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Então assim, ele está virado furioso. E aí ele, rei, está acostumado as pessoas adularem ele. Chega 3 judeus que têm uma outra cultura, falando francamente com eles, fala que o rosto dele mudou. Foi transtornado. E ele fala, irado, ele manda, não só, porque só a fornalha normal já queimava a pessoa. Ele falou, 7 vezes mais. Querendo exagerar e falar, olha, mete bronca, porque eu quero que eles entrem e já sejam pulverizados, eles queimam, que eles sintam o calor do fogo. O texto diz que ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram amarrados, para não ter a menor chance de escapar, de fazer força. E aí, imagina, os caras truculentos amarram eles com seus mantos, suas túnicas, chapéu, foram bonitões, né? E até para ter mais coisa para queimar. Botou toda a indumentária e a ideia era jogar eles assim mesmo. Verso 22 diz, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, o rei irado gritando, joga esses caras lá, acende isso, e foi na pressa, e na hora de jogar, os caras que jogaram morreram, tão quente que estava. Porque imagina,
todo o calor saindo num só lugar, alguém tinha que chegar na porta para jogar. E quem é que ia desobedecer o rei? Era tão forte o fogo que os caras que jogaram eles dentro morreram. Então, olha só que legal. Verso 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, imagina ele, boladão, né? Olhando, peraí, começa a perguntar para as pessoas que estão ao redor dele, achando estranho. E ele pergunta, me perdi, tá. Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei. É verdade, ó rei, que agora ninguém ia contrariar o rei, né? Verdade. Tomou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Imagina, os caras andando lá, passeando na fornalha, olhando as paredes. Eram 3 presos e apareceram 4 andando. Alguma coisa estava esquisita. E o aspecto do quarto, na descrição do próprio rei, diz que era semelhante a um filho dos deuses. Não era qualquer pessoa. Esse quarto, a impressão que deu ao rei era que era alguém divino. E aí a gente crê que era o próprio Cristo, o próprio Deus se faz presente junto com aqueles amigos e a gente percebe o quanto eles são favorecidos nessa hora por não negarem o seu Deus. E aí, o rei que estava furioso, irado, transfigurado de ira, diz que ele se chega à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e fala, Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Olha como é que ele chama agora. Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Quero ver o Deus que vai livrar vocês. Agora esse Deus é o Deus Altíssimo. É o Deus que pode tudo. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça e nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Pegar essa unção para botar na nossa roupa, porque domingo começa churrasco, rapidinho fica cheiro de fumaça. Imagina ele entrar na fornalha e não ter nem cheiro. E olha só como mudou. Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham um grande problema na mão. Mas eles ficaram firmes numa decisão que parecia radical, fundamentalista e louca, exagerada. Porque eles tinham um caráter diferenciado dentro deles. Tinha coerência na fé interna e naquilo que eles faziam. E simplesmente o rei mudou de ideia, e não só o rei, porque toda a liderança da Babilônia viu aquilo. Falou, o que é isso? Não só o rei mudou de ideia, mas toda a liderança da Babilônia testemunhou o que 3 homens com fé no Deus Altíssimo podem viver, ao ponto de nem a fumaça deixar cheiro. O texto diz que os líderes se ajuntaram e confirmaram que aqueles homens estavam inteiros. Verso 28 a 30 diz que Nabucodonosor diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Isso são palavras de Nabucodonosor. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado. Agora ele virou crente, né? Vamos despedaçar todo mundo. Ou adora esse Deus ou vai para a fornalha. Ele continuou com a mente dele, porque o Deus é de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas ele entendeu. Não vamos mexer com esse Deus, não.
esse Deus é poderoso mais do que os nossos. Por algum motivo ele deixou eu invadir Israel e vencer, mas espera aí. Vou deixar o meu povo quietinho para não sobrar para mim. Vamos lá, gente, ó, ninguém mais fala nada, nenhuma blasfêmia desse Deus, porque senão vai sobrar para a Babilônia. Ele entendia isso. O coração ainda não estava convertido, mas a mente começou a perceber e testemunhar das coisas que Deus podia fazer. E ele fala assim, que palavra bonita, né? Seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há outro Deus que possa livrar como esse. Essa é uma história belíssima e que mexe com a nossa fé. Quando a gente ouve que não há outro Deus que possa livrar como esse, quanto isso mexe com a gente? Mas o problema é que a gente não quer ir para a fornalha. A gente quer ser livrado antes, né? A gente quer o Deus que faz da nossa vida uma estrada reta e que não deixa que a gente chegue a encruzilhadas que a gente precisa decidir. E eu quero, para a gente aplicar de maneira bem prática e direta, pensar nessa caminhada. Sadraque, Mesaque e Abednego, e a gente pode chamar Daniel também para esse grupo, são pessoas que, por causa da sua fé, chegaram a um caráter, a um nível de firmeza em Deus excepcionais. E é óbvio, eu acho que aqui talvez a gente fale, porque a gente acha que no momento da crise a gente vai ter esse caráter. Quando nunca foi o que Deus planejou para a gente. Deus planejou que esse caráter seja construído, para que no momento da crise ele não falhe. Não adianta a gente querer viver de qualquer jeito e achar que no momento da crise a gente vai ser sério e firme. O que Deus nos chama a viver é uma firmeza de fé, de compromisso que vai construindo esse tipo de caráter. Provavelmente, esses 4 homens foram conduzidos desde a sua infância a acreditar em Deus dessa maneira. Não foi na Babilônia que a vida deles mudou. Na Babilônia eles foram testados, mas durante toda a sua vida eles foram construindo esse tipo de fé que consegue enfrentar esses desafios, e é um chamado para a gente. A gente precisa construir em pequenos compromissos a nossa fé em Deus, para que nos grandes compromissos a gente possa levar Deus a sério. Eu fiquei parando para pensar um pouquinho. Eu comentei já aqui, mas como poderia ser diferente? Sinceramente, falando sobre mim e na nossa cultura, talvez a gente pudesse entortar isso um pouquinho e pensar que não custava nada se ajoelhar rapidinho, né? Era uma ajoelhadinha, Deus conhece meu coração. São coisas que a gente fala, né? Senhor, tu sabes. É só para manter a paz aqui, mas o Senhor conhece meu coração. Eu vou ajoelhar aqui, mas meu coração não está ajoelhando. Meu coração está em pé. Eles poderiam criar uma armadilha lógica, a gente faz isso com a cabeça. A gente cria uma desculpa rápida, a gente é habilidoso para isso, em dizer, olha, eu estou numa posição ímpar, Deus me colocou nessa posição, eu não posso perder. Então, se eu não ajoelhar, eu vou morrer. E quem vai falar de Deus para esse povo? Quem é que vai mostrar a esse povo que existe um Deus diferente? Eu estou aqui, eu preciso me defender. E é legal eu vi um comentário falando sobre isso, que a gente quer ser advogado de Deus, e Deus nunca chamou a gente para ser advogado dele. A gente quer defender as nossas posições e defender o que Deus faz e o que Ele é. E Deus nos chama para ser testemunhas. Eles decidiram ser testemunhas. No meio da crise é que a testemunha fala mais alto. Eles vão falar, olha, não é isso que Deus quer, é diferente, eu vou sofrer consequências, mas eu estou pronto. Eu estou pronto para assumir a minha posição de testemunhar o que Deus já me ensinou, de reconhecer. E eu quero dizer isso para você, meu amado. Fidelidade é algo precioso para Deus. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe o quanto é algo inegociável.
A gente fala que, e de fato isso é verdade, a gente está no tempo da graça. Deus caminha com a gente de maneira mais misericordiosa, mas ainda assim a fidelidade é inegociável. É inegociável. A gente precisa ser testemunha fiel onde a gente está, seja lá o que acontece. O que para mim mais chama a atenção nesse texto, e eu acho que traz para os nossos dias, é que em algum momento as leis começam a pressionar a igreja. A gente tem uma falsa impressão, e é mentirosa, de que as estruturas, valores e tudo que nos cerca pode, em algum momento, ser neutro. Não favorecer nem desfavorecer a minha caminhada com Deus. Grave isso. Isso é uma grande mentira. Tudo que nos cerca jamais será neutro. Ou nos conduz para perto de Deus, ou nos afasta. A Bíblia vai dizer, sim, que o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E nem sempre ele se apresenta como um leão. Muitas vezes ele vai usar de estratégias e até sofisticadas demais para a gente perceber, para que a gente vá abrindo mão devagar. E quando perceber, a gente já abriu mão da nossa fé. Principalmente quando a gente fala de política, a gente tem que pensar sobre quais são os valores do reino. Eu tenho me debatido muito nesses últimos tempos, irmãos, sobre os valores do reino. E não adianta. O que eu percebi? A igreja, ela acabou tomando um caminho perigoso. Porque a gente quer apresentar o evangelho às pessoas. A gente quer que esse evangelho seja o mais aceitável possível. E a gente vai adaptando o evangelho para que a pessoa possa chegar até Deus e depois a gente conta o resto da história, né? Então assim, chega aqui, aí você, como se lançasse uma isca, né? É enganador isso, e é errado. A gente fala assim, Deus salva, e aí para aí. Deus abençoa, e para aí. E a gente não fala que esse Deus é um Deus ciumento, que nos chama a ter o coração todo dele. O que a igreja foi fazendo? Foi se adaptando. E nós também fazemos isso de maneira pessoal. Eu adapto a palavra àquilo que eu acho cômodo para mim. Nem sempre eu faço isso de maneira descarada. Mas percebe? Quando eu pego temas que mexem comigo, eu começo a tentar encontrar alguém que fala alguma coisa sobre aquele tema que me favoreça. Principalmente quando são temas polêmicos, né? E aí eu posso citar alguns, tipo, você falar sobre aborto, sobre divórcio, sobre matar ou não matar, posse de arma. Aí você fala assim, não, peraí que eu vou encontrar alguém que vai dizer que a palavra de Deus diz aquilo que eu quero que ela diga. Eu tenho aconselhado muitas pessoas a deixar de lado devocionais feitas para ler a Bíblia. Eu entendo que Deus fala com a gente. E a palavra de Deus vai ser, em essência, o próprio Deus falando comigo. E eu preciso aprender a gastar tempo lendo o que está escrito aqui. É óbvio que pessoas que estudam a palavra vão me favorecer dando informações que eu não tenho como leigo. Mas a palavra é clara o suficiente para eu ter noção geral daquilo que ela quer dizer, da direção dela para mim. E eu preciso segui-la. Eu preciso aprender a deixar que os meus interesses, que as minhas decisões sejam guiadas pelos valores do reino. Será? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Será que você baseia as suas escolhas nos valores do reino? Começa a se perguntar o que Deus fala através da sua palavra sobre as coisas que você vive. Não é o que a igreja fala, não é o que o teólogo fulano de tal fala, o que Deus fala. Eu creio, irmãos, que como pastor, eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer, mas para te conduzir em princípios gerais, e esses princípios gerais vão te ajudar a perceber um caminho que Deus vai estar falando com você também. E Ele vai ser mais exato ao teu coração, e vai te dizer exatamente o que você quer dizer, o que você precisa fazer.
E aí eu acho que a gente precisa resistir a toda influência de abandonar a caminhada de Deus, caminhada com Deus por causa das pressões. Porque senão a gente chega a um ponto e descobre o quanto ceder às pressões é muito pior do que ir para a fornalha. Porque num primeiro momento é mais fácil, é agradável, você ganha as pessoas, você de alguma maneira vai ganhando os favores, mas no final das contas, o teu coração vai sendo vendido. E eu fiquei pensando realmente, né, sobre as pressões que nos cercam. Será que eu cedo além daquilo que eu deveria? Será que eu estou avançando além do que eu deveria avançar? E eu quero te dizer que sempre quando você tem um coração sincero para buscar viver entre não crentes, é isso que Deus nos chama a fazer, para alcançar pessoas que estão longe de Deus, você vai chegar a essas crises. O que eu devo fazer em situações em que a minha fé é provada? Às vezes você está numa caminhada legal com uma pessoa e ela está começando a conhecer a Cristo e de repente você entra numa questão que é aquela encruzilhada. O que eu faço? Ou talvez você esteja no seu emprego e seja desafiado a negar a sua fé de maneira indireta. Por exemplo, eu fiquei pensando em algumas situações só para a gente tornar isso de maneira prática. Aquele empresário ou gerente ou funcionário que vê os seus colegas avançando porque fazem conchavos escusos. Veem as pessoas ao seu redor melhorando de vida porque negociaram, porque usaram situações e meios que a tua fé não te permite. O que você faz diante disso? Da frustração de ser o certo, mas ficar estagnado. Ou, por exemplo, universitário ou estudante que vê os seus amigos se destacando, porque assumem valores não cristãos enquanto zombam dele. Ou simplesmente quando você vira a chacota da turma por ter que dizer não para uma proposta que não convém a Deus, ou não topar se divertir como eles se divertem, porque você sabe o quanto isso afronta o coração de Deus. O que você faz numa hora dessa? A gente pode ter respostas prontas para isso, mas a gente sabe o quanto isso estar nesse lugar é difícil. Quando você pensa, por exemplo, num professor ou num funcionário de saúde que vê alguém sofrendo, que teve a sua família destruída, que foi abusado fisicamente, sexualmente, e você tem a única coisa que pode consertar o coração dessa pessoa, mas falar de fé, tentar ajudar essa pessoa na essência daquilo que ela precisa, vai contra as normas. Você vai quebrar algumas regras. O que você faz? Eu não quero te dar respostas para essas questões. Eu quero te dizer que Deus vai te levar a esses lugares. Eu quero te dizer que caminhar com Deus, com fé, com uma fé séria, vai te levar a essas encruzilhadas, em que você vai ter que decidir entre deixar a tua fé em casa ou assumir uma posição de risco. Não é fácil, irmãos. Porque cada vez mais a sociedade vai dizer que a fé deve ser exercida num lugar privado. É isso que a sociedade diz. A fé você tem que deixar em casa. Quando você acorda, deixa na cabeceira da sua cama. E a gente acha estranho isso inicialmente, mas começa a entender racionalmente isso e vai deixando com que isso cresça. Sabe o que acontece, irmãos? O que tem acontecido comigo e com você. A nossa fé só acontece nos domingos. Ela vai murchando, ela vai perdendo a sua força, aquele brilho, aquela paixão, porque a pressão faz isso com a gente. A gente vai tentando socialmente entender as coisas. Sadraque, Mesaque e Abidnego chegaram a um ponto que entenderam que viver a fé era viver contra o Estado, legalmente constituído. O que fazer nessa hora? Não tem resposta certa. Mais uma vez eu quero te dizer que eu não estou aqui para dizer para você a decisão que você vai tomar,
Mas dizer que caminhar com Deus não só vai te levar a esses lugares, mas também vai te levar a avançar. E quando você toma a decisão por ser fiel, Deus está com você nessa decisão. Nem sempre Deus vai te livrar da fornalha. Alguns, como João Batista, tiveram sua cabeça decapitada. E eles, pelo preço da sua fé, entregaram a sua própria vida. Outros, como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram livrados no meio do problema. Alguns outros foram livrados antes. Às vezes Deus não te livra do problema, mas vai te livrar no problema. Mas eu quero te levar a pensar sobre coerência. Como é que anda a sua fé na prática? Eu fiquei pensando que todos esses problemas, irmãos, ainda tem uma questão anterior. Porque quando a gente vai para a esfera política, a gente precisa ver essa esfera pública. Antes de falar dos políticos, dos partidos, eu tenho que falar sobre a minha vida no dia a dia. E antes de falar da minha vida no meu dia a dia, eu preciso falar da minha vida particular. Como é que eu sou como marido, como filho, como pai, como vizinho? Como é que eu exerço a minha fé? E até nesses lugares eu vou ser levado a ter valores confrontados para ser um crente. Desde coisas simples, como não avançar um sinal vermelho, até coisas sérias, ao ponto de não mentir, mas ter a sua cabeça, ter a sua vida, as suas decisões questionadas e confessar que você errou. O quanto viver a fé não é um caminho fácil, mas é o melhor caminho, porque no final a gente talvez esteja alarmado demais com a fornalha, querendo se livrar dela, mas é ela que vai tornar a nossa fé mais viva, porque a gente sabe exatamente o que significa todos os dias tentar se livrar da fornalha e chegar ao ponto em que sua fé some, chegar ao ponto em que você não ouve mais Deus, não o sente e não vê mais Ele agindo através de você. Isso é pior do que a fornalha. Chegar a um ponto em que sua fé é nula e não faz diferença para você nem para ninguém. Isso é pior do que a fornalha. E a gente precisa resgatar a preciosidade do que é viver com Cristo, do que é andar com uma luz brilhando no meio ao mundo escuro e saber que você vai impactar vidas, mas também vai gerar ciúmes e invejas, e vão ter homens caldeus como tiveram com Sadraque, Mesaque e Abednego, que vão estar prontos para te denunciar, vão estar prontos para te acusar e te levar a esse lugar de risco. Mas quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente está pronto para isso. Porque o que a gente não quer é perder o nosso maior tesouro. Seja velho, seja criança, a gente entende a preciosidade do que é caminhar com Cristo. Eu gosto da frase do Chesterton, que ele fala o seguinte: o cristianismo não foi testado e reprovado. Na verdade, ele foi considerado difícil e abandonado, sem ao mesmo ser experimentado. Não é que essa vida é difícil demais, porque a gente tentou e não conseguiu. É porque a gente achou tão difícil que a gente nem sequer chegou a caminhar. E eu não sei se você entendeu isso, irmãos, mas o meu objetivo de vida é fazer com que essa caminhada seja restaurada em você. Se você parar para perceber, a gente tenta ao máximo, com o máximo de didática, fazer com que de novo essa fé queime, seja chamando você para orar pelos seus vizinhos, pelos não crentes, e lembrando você que existem pessoas que precisam dessa mensagem e vendo o teu coração bater de novo ao perceber que pessoas conhecem a Cristo através da sua oração ou através de amigos não crentes ou crentes da igreja. E você é um instrumento para participar disso. Seja através da chamada para que a gente ore 3 vezes por dia, como Daniel fazia. Ora, essas são coisas que a gente já deveria estar fazendo. Orar 3 vezes ao dia deveria ser ridículo. Eu pedi para você fazer isso, mas a gente percebe que a gente não faz. E eu tenho, irmãos, perseguido dentro de mim mesmo
como eu posso fazer da minha vida, da minha família, da minha vida em comunidade, algo mais vivo. E a gente percebe que os passos não são difíceis como parecem. É você ir num parque e se divertir com as crianças, quando estiver indo embora, falar no meio do carro, você não parou, você está dirigindo, mas fala, olha, vamos agradecer por esse dia que Deus nos deu, porque foi Ele que nos deu. É sair de manhã, correndo para ir para a escola, para o trabalho, levando todo mundo no ônibus ou no carro e falar, olha, vamos cada um fazer uma oração, porque Deus nos deu mais um dia, a gente depende dEle para viver esse dia. É chamar os seus filhos para orar pelos amigos deles na escola e você se esforçar contra todas as suas características para fazer amizade com os pais dos amigos dos seus filhos, para tentar alcançá-los. É falar com o seu vizinho de cara feia, emborrada, cara dele, né? E você dá um sorriso. E você aceitar, às vezes, uma resposta mal educada e entender que ele não está num bom dia, mas você vai continuar tentando. É resgatar a percepção de que o mundo é mau e ele vai me levar para longe de Deus e eu preciso desafiar as convenções desse mundo. O mundo vai tentar colocar a minha fé numa caixinha, mas eu tenho que gritar e dizer que eu não vou deixar. A minha fé não cabe numa caixinha. A minha fé é tão ousada e é tão brilhante que no meio da escuridão desse mundo eu vou ter que confrontar os poderes, ainda que cívicos. E muitas vezes eu tenho que tomar decisões que vão me colocar em risco, talvez não de vida, mas em risco social, em risco emocional, porque isso não vai levar as pessoas a me elogiarem ou me abraçarem. Isso não vai levar as pessoas a darem tapinha nas costas e falar muito bem, pelo contrário. Elas vão me chamar dos piores nomes. E mais uma vez eu quero lembrar, quando a gente fala sobre essas coisas, eu não quero dizer que você vai se levantar prepotente e dizer que o teu Deus é o melhor, que Ele vai te livrar. Como a gente viu Sadraque, Mesaque e Abednego, é falar, olha, com todo respeito, com toda a humildade que Deus pode nos dar, e falar, olha, eu sei que isso vai doer, eu sei que não é o que você quer ouvir, me desculpa, mas eu não vou fazer isso. Me perdoa, mas a minha fé me leva a outro lugar. E deixar que ela não só me leve a outro lugar, mas me leve a desejar outras coisas, a lutar por outras coisas. Você percebe? Eu poderia cair aqui na velha prática, irmãos, quando a gente fala de coerência, e dizer, olha, crente não vota, pontinho, pontinho, pontinho. Aí você pode botar qualquer partido, qualquer político, porque na minha visão, claramente, nenhum deles tem valores do reino. Mas na sabedoria que Deus nos dá, eu vou ter que optar por algum e optar pelo menos pior, porque todos eles vão apontar, até os que têm cristão no nome, vão apontar para coisas não cristãs, desde ao aborto, desde ao exagero numa visão inclusiva, quando você fala sobre homossexuais e obviamente vai passar do limite que a igreja ou que a Bíblia vai estabelecer, desde a não cuidar dos pobres ou a pegar em armas para matar os seus inimigos. Todas essas coisas não combinam com a nossa visão de mundo, ou não deveria combinar. Eu só acho que a gente precisa aprender a não aceitar tudo que vem empacotado. Não aceitar tudo que nos oferecem. Um exemplo simples, só para a gente pontuar, por exemplo, quando a gente fala de aborto, eu já ouvi, já acabei entrando em alguns debates e as pessoas têm discursos muito bonitos para favorecer o aborto. Mas só uma informação muito prática para você. Qualquer bebê que for posto para adoção, ele vai ser adotado imediatamente. Mas você pode ter todos os argumentos. Qualquer bebê, porque tem uma fila imensa no Brasil para adotar bebê. Tem um monte de crianças maiores que ninguém quer adotar, é verdade.
Mas qualquer bebê hoje, no Brasil, que for posto para adoção, em menos de um mês ele já encontrou uma família. É só uma informação. Ah, mas vai levar em risco, aí você vai encontrar argumentos. E sempre vão ter argumentos a favor e contra. Mas a gente precisa chegar àquilo que é essencial. Não pela minha mão, não pela minha opinião, por exemplo, eu vou favorecer a morte, a exclusão de pessoas, o linchamento, ou seja lá o que for. A gente precisa voltar às nossas essências. Eu entendo que, por causa de um fundamentalismo religioso, a gente começou a se afastar de algumas opiniões que tinham até essência de boa, essencialmente eram bíblicas, mas da maneira que eram colocadas e vividas, era uma grande tragédia. E a gente precisa voltar a essas coisas. Mais uma vez, irmãos, eu não estou aqui para dizer em quem você vai votar, mas como. Pense, ore, seja coerente no seu voto, mas não dá para ser coerente no voto se a gente não é coerente na vida. Eu peço com o coração realmente quebrantado. Deixe Deus te levar a essas crises. Não tenha medo de vivê-las. Eu sei que o coração bate forte, a ansiedade sobe, mas é exatamente nesse lugar que Deus vai provar a sua fé e vai te levar a outros níveis, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deixe que os interesses do reino guiem a sua vida para que você viva uma coerência. Comece a perguntar para Deus sobre o que de fato você tem que viver. Meu desafio para você, comece a perguntar em que área da sua vida o ambiente e as pessoas ao redor têm te pressionado para manter a sua fé privada. Essa é a pergunta. Em que áreas, em que lugares da sua vida as pessoas, as situações, o ambiente têm te pressionado para manter a sua fé como algo privado. Ou até, talvez não seja uma pressão de alguém falando no teu ouvido. Pode ser uma pressão sua, por vergonha, por querer agradar todo mundo. Às vezes a pressão já está internalizada em nós. Mas a pergunta é a mesma. Aonde você é pressionado para a sua fé se manter privada? E o desafio é: ore e peça que Deus conduza você a responder como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vai saber exatamente onde, como responder, ao ponto de Deus guiar e transformar tudo para a glória dele, e não num grande desastre ou para a tua glória. Ok?